Estamos sim. Professora, bom dia. Tá bom. Vamos lá. Então, hoje a gente tem a apresentação da equipe da D. Quem são os componentes? Quem pode me falar? Oi, Professora, professora, tá me bom dia. escutando? Ah, Tô se ela sim, me fala, Jéssica. então. Oi. Alô. Oi, Dá para D. te ouvir, Dê. Ah, tá. É porque às vezes às vezes fica com mau contato, eu não consigo falar. Então, Sim, é Amanda Helena, Amanda Helena, tá? Geiciane Seabra, Geiciane, ok. Jacinara Almeida, Tá, Jéssica Teixeira tá. e Cidaline Santos. Tá, e a D. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo já, né? Então, mãos à obra. Já. Podem iniciar. Só compartilhar aqui, professora. Tá. Hum. Ai, meu Deus. Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá. Então, bom dia a todos, né? O nosso trabalho vai ser sobre o capítulo de avaliação psicológica de vítimas de violência sexual. Então, a Amanda já falou, né, os integrantes, e a gente vai iniciar com as considerações iniciais dessa cartilha, ou, desculpa, desse capítulo, né? Então, em síntese, o texto vai trazer uma proposta de roteiro, né, que as autoras trazem uma proposta de roteiro de avaliação de vítimas adultas de violência sexual. Elas vão ressaltar que o intuito, né, a intenção delas não é apresentar um modelo pronto, único, mas sim contribuir, né, para aperfeiçoar a praxis da avaliação dos psicólogos forenses, né, dentro do campo da psicologia forense. Então, primeiramente, elas vão falar sobre a avaliação psicológica forense. E aí elas vão falar que a avaliação psicológica forense é um processo que envolve capacidades psicomotoras e intelectuais, a dimensão neuropsicológica, os componentes emocionais e afetivos, as características psicossociais, as alterações psicopatológicas, os estilos de coping ou estilos de enfrentamento, né? O impacto psicológico do evento em análise, a realidade do acontecimento factual e também a realidade vivida pelo examinado. Vocês estão ouvindo esse barulho no fundo? Que estão construindo aqui, eu não sei se está atrapalhando, Eu não. mas eu Não, espero que não esteja. não Não, tá. tá Além tudo ok. disso, tá. Então, além disso, a avaliação psicológica forense ela deve comportar as estratégias de avaliação multimetodológicas e multicontextuais, que é utilizar várias técnicas que possam dar a possibilidade de recolher essas informações em diferentes contextos, múltiplas dimensões que impactam a saúde mental das vítimas, ou seja, os fatores individuais, a agressão, a reação social e a despistagem de situações de simulações, ou seja, a gente vai ter que avaliar se no momento da avaliação aquela pessoa está fazendo distorções da informação, se ela está simulando alguma psicopatologia, se ela usa respostas defensivas e outras estratégias também. É importante, né, um fato que elas colocam em pauta que é muito importante, 2 pontos fundamentais que eles devem ser levados em conta na avaliação psicológica forense. Primeiramente, são as intervenções que restaurem o mais rápido possível o bem-estar físico, psicológico e social das vítimas. Isso porque a vitimização sexual ela tem uma natureza muito traumática, que vai deixar sequelas físicas e emocionais que vão persistir também após o acontecimento. Outro ponto importante é o domínio conceitual e técnico de diversos campos da psicologia e do funcionamento do sistema judicial, obviamente por parte do psicólogo forense. Isso vai dar fundamento para o parecer técnico dele, para que ele possa recomendar intervenções, para que ele também, elas citam, né, para que ele possa preparar um possível testemunho no tribunal, que no texto fala que isso é muito frequente de acontecer nesses casos.
E aí, depois que elas falam sobre a avaliação psicológica forense geral, elas falam sobre a avaliação psicológica de vítimas de abuso sexual, que é um fenômeno multideterminado e específico nas suas dinâmicas e processos. E isso vai implicar que a vitimização sexual vai ser resultado de diversos fatores que vão incluir, né, que elas falam no texto, fatores disposicionais, ou seja, fatores que são da vontade própria, né, do sujeito que realizou, né, a vitimização sexual, e também cognitivos, situacionais e culturais. Outra consideração sobre a avaliação psicológica de vítimas de abuso é que as trajetórias que conduzem à vitimização são múltiplas e heterogêneas. E por isso as autoras elas colocam, né, propõem no texto um roteiro de avaliação que vai focar, acima de tudo, na individualidade desse sujeito vítima de abuso sexual que fez contato ali com o sistema de justiça criminal. E aí elas começam, né, após essas considerações, quais são os primeiros passos, então, para começar esse processo avaliativo. Primeiramente, elas colocam que é fundamental a clarificação dos quesitos formulados pela entidade requisitante da perícia. Isso significa que nós, então, enquanto psicólogos, né, que vamos estar fazendo essa avaliação, precisamos, logo, primeiramente, saber o que é claramente que a entidade requisitante está pedindo que a gente faça. Ou seja, quais os quesitos que ela quer que a gente avalie, que a gente observe, né? Para entender realmente o que é que a gente tem que fazer nesse processo. Então, esse primeiro passo é essencial para que a gente possa orientar a nossa avaliação, para que a gente saiba o que a gente vai, os métodos, as técnicas, os instrumentos que a gente vai utilizar na avaliação. Outro passo é solicitar acesso às informações relevantes do caso, como relatórios médicos, como autos de denúncia, avaliações prévias, todas as informações que forem relevantes para o caso, a gente solicita elas para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla de todos os fatos, né, que aconteceram, todas as informações relevantes para fazer uma avaliação mais completa. E aí, a avaliação do estado mental e funcionamento cognitivo. Depois que a gente faz a clarificação desses quesitos, depois que a gente solicita o acesso às informações, elas falam que é importante fazer a avaliação do estado mental. Ou seja, é fazer o exame, né, do estado psíquico, do estado do funcionamento cognitivo, aquela coisa que a gente já viu lá com a professora Marilda, que ela falou bem explicadinho também para a gente como se faz esse exame. E aí, o que a gente vai avaliar nesse exame do estado mental e funcionamento psíquico? Primeiro, a aparência geral, como é que a pessoa se apresenta no contexto avaliativo, o humor, se ela está oscilando muito nas faixas de humor, a mobilidade e congruência na expressão emocional, ou seja, se a pessoa, né, o avaliando, tem controle das suas emoções, dos seus impulsos. Orientação ao estado de alerta, se ele está orientado no espaço-tempo, halo e autopsiquicamente. Alterações no pensamento, se ele apresenta indícios de delírio. Alterações da sensopercepção, se ele apresenta indícios de alucinação. Indícios de hábitos etílicos, ou seja, se o examinado está sob efeito de drogas lícitas ou também se está sob efeito de medicamentos prescritos. Competências linguísticas, ou seja, se ele tem capacidade de análise, de correção do próprio discurso, avaliar como é que é a estrutura do relato, se faz sentido, se está no tempo certo, né, o relato dele. Atenção e concentração, se ele aquelas faixas que a Marilda deu, né? Se ele está hipovigil, normovigil, hipertenaz, normotenaz, como é que está essa atenção e concentração dele? Se ele tem capacidade de abstração, se ele consegue raciocinar, ter hipóteses, né? Raciocínio hipotético, pensamento dedutivo e capacidade de resolução de problemas. E aí, para fazer toda essa avaliação, é preciso se basear em estruturas semi-estruturadas, em observação comportamental e em alguns instrumentos, né? Então,
Peraí, que eu me perdi aqui. Entrevistas semi-estruturadas. Nas entrevistas semi-estruturadas, então, vai ser aquelas entrevistas que não são fechadas, que tem algumas perguntas que vão nortear a gente, mas que a gente não vai estar fechado completamente a essas perguntas, né? Na observação comportamental, a gente tem que observar a congruência ou incongruência dos comportamentos do discurso, e nos instrumentos, a gente vai ter que fazer um ajustamento, né, dos recursos e capacidades do examinado, ou seja, ajustar todos aqueles instrumentos, ou seja, os testes, ou seja, o que for que a gente for usar para fazer essa avaliação, ajustar de acordo com o que o examinado traz de recursos e de capacidade. E a gente também tem que documentar toda a fundamentação lógica e científica dos instrumentos que a gente for usar. Então, não pode usar por usar, né? Tem que usar com objetivo, documentar qual foi o objetivo, para que ele vai servir, e toda a fundamentação teórica científica, né? Por fim, a avaliação do funcionamento global do examinado. Então, fez toda a avaliação do estado mental, do funcionamento cognitivo, a gente vai fazer a avaliação do funcionamento global. E essa avaliação do funcionamento global é para fazer uma contextualização de todo o evento, né, para que a gente possa ter uma compreensão do impacto e da extensão que aquele evento causou na vida da vítima. Então, a gente vai recolher e avaliar todos os dados do funcionamento global dessa pessoa. Para fazer a avaliação, o que é necessário? Considerar o funcionamento pós-vitimização e o funcionamento prévio, quais são qual é a dissonância entre eles, né? Observar o grau de defasagem entre o comportamento que a vítima tinha antes da vitimização e depois. E aí a gente vai ter que também, nessa avaliação do funcionamento global, recolher todos os dados sociobiográficos, saber sobre a família de origem, saber sobre o desenvolvimento biopsicossocial do examinado, saber se ele tem antecedentes de doença física e mental, o histórico clínico dele atual, o histórico relacional e familiar atual, a rede social de apoio, os projetos. Ai, aqui, peraí, não consigo ler porque tem uma coisinha do Teams aqui. Projetos de vida, contatos anteriores e ou simultâneos com a justiça. Então, tudo isso são pontos que a gente vai ter que fazer, né? Vai ter que avaliar todos esses pontos no decorrer da avaliação. Então, eu acredito que é por isso que é um trabalho muito extenso, né? E que demanda muito também do profissional, porque a gente vai, às vezes, né? Eu lembro que a professora falou que às vezes é um curto período de tempo que eles dão para a gente fazer essa avaliação. E nesse espaço em que eles dão, a gente vai ter que avaliar todas essas coisas. E esse é só o início, né? Só os primeiros pontos que elas abordam. E aí as meninas vão falar do restante. Bom dia a todos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação do relato sobre a vitimação sexual, né? O texto também que foi trago para a gente é um texto que tem uma linguagem um pouquinho antiga, né? Fala de de um outro tipo de linguagem. Tá, vamos lá. Nesta situação, a avaliação do perito deverá partir à semelhança do que é efetuado em outros roteiros, de um primeiro relato livre, efetuado pela alegada vítima, sem questionamento, e de um segundo relato, realizado uma semana mais tarde, no qual o avaliador poderá já fazer questões, embora com cuidados de não enviesamento já referidos. A partir destes dois relatos, o perito pode estabelecer a validade do relato, né? Então, o perito ele vai ter dois momentos com essa vítima. O primeiro vai ser da queixa inicial de como vai estar, e semanas depois vou ver como vai estar esse relato novamente, né? Pode passar, amiga. Amiga, pode passar, que aqui para mim não está aparecendo. Obrigada. Quando depois desse relato que é feito, né, a gente parte para a veracidade dos fatos, né? Quanto à veracidade, se esta for em quesito pedido pelo juiz, esta avaliação pode ser feita a partir de 3 dimensões.
os dados resultantes da análise do relato através dos indicadores, dados sobre a conformidade ou inconformidade entre as manifestações físicas, psicológicas e sociais evidenciadas pela alegada vítima de violência violência sexual durante o processo de avaliação psicológica, e aquelas que são tipicamente descritas como habituais nesse tipo de vítimas pela literatura da especificidade, né? Ou seja, sobre essa veracidade do ocorrido que aconteceu com a vítima, vai ser feito essas etapas para saber sobre se de fato compreende, né, aquelas regrinhas da literatura, para abuso tem que fazer isso, né, tem que ter tido esses atos. E, nomeadamente, dados baseados na informação sobre a compatibilidade existente entre a condição psicológica da alegada vítima e o impacto tipicamente decorrente da vitimação sexual, evidenciado pela investigação científica. Informação sobre a compatibilidade existente entre a característica do relato e as características emocionais e cognitivas da vítima, previamente avaliadas, né? O que acontece? Nesse momento, quando a gente vai falando sobre a veracidade, como a Cidelaine também citou acima, né, é ver sobre essas condições psicológicas que a vítima vai estar apresentando para a gente, porque isso também tem que ser levado muito em consideração. Pode passar, amiga. Obrigada. Em síntese, consideramos que a avaliação forense do relato de um ou mais episódios de vitimação sexual deverá considerar vertendo para o relatório forense os aspectos que considera mais relevantes para a compreensão do caso em questão. Ficou mudo, Jéssica, não sei se foi só para mim. Para mim também. Não, Eu acho que... Alguém está conseguindo me ouvir tá. agora? Agora sim. Sim. Então, tá, vou repetir. Tá. Em síntese, consideramos que a avaliação forense... Estão conseguindo me ouvir? Sim. Forense Sim. do relato de um ou mais episódios de vitimação sexual deverá considerar, vertendo para o relatório forense, os aspectos que considerar mais relevantes para a compreensão do caso em questão. A cronologia das ocorrências dos seus locais, da frequência, intensidade e duração dos atos, da idade da vítima e do suspeito agressor e das características e dinâmicas das agressões sexuais. Contexto da ocorrência de discriminar se a violência foi cometida pelo cônjuge, namorado, namorada, amigo, conhecido, mas não íntimo, desconhecido, tipo de agressão sexual em causa, estratégias usadas pelo agressor, comportamentos intimatórios precedentes ou concomitantes, co-ocorrência de diferentes tipos de violência, tempo decorrido desde o episódio, vestígios biológicos e sua eventual eliminação. Ou seja, quando a gente está fazendo essa avaliação, a gente sempre vai tentar ver com a vítima sobre quem é essa pessoa que fez isso com ela, se foi alguém próximo, se foi alguém não próximo, conhecido, desconhecido, saber a idade, saber como se teve ameaça, como foi que ela passou por toda essa situação, né, no meio das nossas avaliações. Pode passar, amiga. Tá. Alguém está conseguindo me ouvir, né? Nestes casos, é fundamental avaliar com menor a relação existente entre vítima e agressor. A avaliação psicológica de vítima de violência sexual, assim como o grau de intimidade e confiança entre ambos, na medida em que este é um importante fator para a credibilização social do relato. Para entendermos os efeitos que a vitimação sexual tem na vítima, o autor, né, por outro lado, alguns estudos os autores defendem que a violação, em particular, e a violência sexual em geral, são fenômenos socialmente construídos. E, como tal, entendem que nem todas as vítimas são tratadas da mesma forma em função de sua relação com o ofensor, né? Ou seja, como a literatura ela traz umas regrinhas, né? Regrinhas não, algumas situações básicas de agressão, né? De abuso, a gente sabe muito bem que isso não é compatível com o que acontece muitas das vezes com as vítimas, né? Os agressores agem de formas diferentes. Alguns sustentam
mesmo a ideia de que as violações cometidas por estranhos têm maior probabilidade de serem vistas como mais graves e de serem mais validadas. Já as comparações com as violações cometidas por conhecidos e parceiros românticos ou maridos, né, segundo a autora, defendem que quer as vítimas, quer as pessoas que as rodeiam, família, amigos, sociedade, assim como os tribunais avaliam essa situação com base nessa concepção estereotipada, né? É aquele namorado, enfim, a namorada que faz alguma situação de violação, né? Conforme um querer pessoal dele, né? Querer a pessoa mais perto, querer que as pessoas se aproximem mais, enfim, faz certas situações de abuso, de outras formas, sem ser sexual, abuso que a gente sabe, psicológico, né? Para poder ter aquelas outras pessoas por perto. Pode passar, amiga. Assim como a gente também faz análise da veracidade, tem análise para mentira, né? Para além dos aspectos já focados na avaliação do estado mental da vítima, do seu funcionamento, parece-nos importante considerar o momento da revelação, nomeadamente o tempo decorrido desde a agressão até o momento em que a vítima pede ajuda. A literatura vincula várias razões pelas quais as vítimas muitas das vezes optam por não revelar a violação sofrida, e outras vezes o fazem mais tarde, quando o tempo decorrido entre o cometido da agressão e o momento da revelação atinge o desfasamento que leva a que a credibilidade da sua versão dos acontecimentos seja colocada em causa, né? É quando a vítima não consegue relatar no momento em que ela foi abusada, no momento em que teve o abuso. Vai tentar falar isso momentos depois, mas quando vai fazer o exame do estado mental, como vai ter as outras situações, por vezes não vai ser compatível como se fosse acontecido no mesmo dia, né? Foi fazer na mesma hora que aconteceu. Ela só consegue fazer tempos depois. Então, a credibilidade do relato dela é aceito, mas não tanto quanto se ela fizesse no momento em que havia tido o ocorrido, né? Este é, por conseguinte, um aspecto fundamental a avaliar na medida em que, não raras vezes, somos chamados ao tribunal, enquanto peritas, para explicar este mesmo desfaçamento, assim como os diferentes comportamentos e atitudes que a vítima vai assumindo ao longo do tempo. Pode passar, amiga. Né? E sobre a avaliação em si, que pode ser usado, né, como avaliação, além de toda essa situação toda que eu trouxe, das conversas, das avaliações, como a gente pode ter nos relatos, também sobre a avaliação o texto sugere a utilização de Sexual Experience Surveys. Em particular, Short Front, vitimização, é outro tipo de teste, são testes americanos, que são traduzidos e adaptados por Martins e Machado, né? Trata-se de um inventário que genericamente permite avaliar os aspectos sexuais cometidos sobre a vítima, toques sexuais desejados, coerção, tentativas de violação e de violação e de violência, né? O tipo de estratégias usadas para sua consumação, manipulação psicológica, pressão verbal, intoxicação pelo uso de álcool e outras drogas, uso de ameaça, uso de força física e uso de arma, né? Eu uso de arma. Outro instrumento útil para essa avaliação é a análise das crenças e atribuições da vítima. É a escala de crenças sobre a violação sexual, construída e aferida por Martins e Machado também. Esta é uma escala composta por 30 itens que permite avaliar crenças inadequadas em relação à violação sexual, mediante 5 fatores, né? Representação estereotipada da violação, provocação da vítima, consentimento da vítima, invulnerabilidade pessoal e falsas alegações, né? Isso aqui eu só trouxe mais ou menos que o texto trouxe algumas avaliações para mostrar também o que pode ser passado para essa vítima, né? Os inventários, as escalas, para que também facilite o trabalho do perito, né? Bom, basicamente é isso. Pode passar, amiga. Bom, agora eu vou começar a parte da avaliação do ajustamento da vítima, né? A avaliação do impacto desse tipo de crime é a mais comumente dirigida ao perito forense, né?
E nesse tipo de violência é também a mais traumática na população adulta, segundo dados de pesquisa. Então, o perito ele deve sempre ser ciente que o evento em questão ele pode ser um conjunto de reações cognitivas, comportamentais, físicas e emocionais, né? Além de que não existe um quadro sintomatológico específico que serão, por exemplo, que vão ser vivenciados, todas as pessoas vão vivenciar de maneira iguais, né? Muito pelo contrário, vai ser um leque de sintomas que terão uma permanência variável dos mesmos, ou seja, cada um vai vivenciar conforme a sua subjetividade. Pode passar, por favor. Tá. Aqui são alguns dados, né, que eu trouxe, que estava no texto, acerca do evento pós-traumático que acometem as vítimas, né? Devemos salientar, nós lembrarmos, né, que a violência pode afetar os sentimentos de segurança e proteção das vítimas, fazendo com que elas se sintam vulneráveis e impotentes. Então, de 17% a 65% das vítimas desse tipo de violência, elas vão desenvolver sintomas de perturbação de estresse pós-traumático. Só um adendo, lembrando também que esses dados foram feitos a partir das pesquisas da época do texto que nós trouxemos em questões, tá bom? Então, atualmente pode ter variação desses dados. De 13% a 51% preenche diagnóstico de depressão, 73% a 82% desenvolve medo ou ansiedade. Pode passar, por favor. 12% a 40% experienciam ansiedade generalizada. De 13% a 49% tornam-se dependentes de álcool. 28% a 61% recorrem a consumo de outros tipos de substâncias ilícitas. Pode passar, por favor. 23% a 44% experienciam ideação suicida e de 2% a 19% tentam o suicídio. Pode passar, por favor. Deve-se levar em consideração, né, que nesse tipo de violência, a vítima ela também apresentará sintomas físicos, os quais o perito ele deve dar a devida atenção e também indicação para a realização de um exame médico, né? Aí os sintomas físicos como vômitos, náuseas, dilacerações, hemorragias vaginais e ou anais, dores corporais, DSTs, etc., né? Por conta disso, as vítimas elas vão precisar de um acréscimo nos recursos de sistema de saúde a longo prazo. Ou seja, vão precisar de um acompanhamento médico a longo prazo. Por isso, faz necessário a indicação e a devida atenção dos peritos. Apesar de muitas vezes esses exames, né, serem constrangedores e para a vítima, são necessários por conta disso. Então, é muito importante. Pode passar, por favor. Levar em conta o contexto social e cultural em que a vítima se encontra é muito importante, pois vai impactar diretamente em sua recuperação. Haja vista que a violação ela não ocorre separada do contexto que ela vai estar inserida, né? Há um número substancial de investigações em relação a esse tipo de violência, que mostram que a vítima ela recebe do meio social significativas reações sociais negativas, culpabilizando-as e desacreditando. Então, isso aí vai estar impactando também diretamente na vítima, por isso faz necessário a avaliação do contexto social, cultural que ela se encontra. Não podemos separar, né? Só um minutinho aqui para me sumir. Tá. Há questionários que podem auxiliar na avaliação, né, como o inventário de sintomas psicopatológicos, o questionário de depressão de Beck, questionário de avaliação da resposta ao acontecimento traumático, questionário da avaliação suicida, né? Pode passar. E agora nós vamos falar sobre a avaliação da vivência das alegadas vítimas e das suas estratégias de coping. Para lidar com um evento traumático, né, as vítimas elas vão recorrer a estratégias, sendo necessário avaliar cada uma delas para verificar se são adequadas ou não.
estudos vão sugerir, né, que há vítimas que aprendem estratégias de coping que vão ser inadaptativas, né, ou seja, não vão ser de uma forma saudável, que vão afetar a forma como elas vão ver a si mesmas, o mundo e aos outros à sua volta, né, além da possibilidade de contribuir para uma futura revitimização. Então, vai estar ligada também, além da esfera institucional, mas também associada ao comportamento de alguém que vai julgar, que vai discriminar, as vítimas, né, nas redes sociais, em conversas com os amigos, podem também ser no meio de sua família. E muitas vezes, quando a vítima é interrogada de uma maneira muito violenta, né, inescrupulosa, ela pode reviver esse acontecimento de uma maneira muito dolorosa, né? Então, que é nos momentos em que ela teve sob violência do agressor. Há casos que, como já falei, né, que entre as estratégias adaptativas há uma associação da negação e evitamento, né? Acaba sendo uma estratégia de coping inadaptativa. Consumo de álcool, sintomas de PTSD, autoculpabilização, suicídio, entre outros, né? Há também vítimas que tentam reconstruir mentalmente o evento através de pensamentos contrários aos fatos reais, apesar de ser a curto prazo. Em certos casos, apresentam-se eficazes, mas a longo prazo podem gerar consequências negativas, como o agravamento dos sentimentos de baixa autoestima, autoculpabilização. Só voltando, o PTSD é perturbação de estresse pós-traumático, tá, gente? Então, muitas vezes, essa tentativa de reconstruir mentalmente o evento, né, através desses pensamentos contrários aos fatos reais, são tentativas de criar cenários alternativos como uma forma de diminuir a própria dor em relação ao evento traumático, né, a violência que foi sofrida. Esquecer ou evitar, já que essa recordação vai ser inevitável, né, ela pode tentar, mas acaba sendo inevitável. Então, como eu falei aqui, né, apesar de a curto prazo ela acabar sendo eficaz para ela, a longo prazo pode acarretar em sérias consequências, né, consequências negativas, como o agravamento de baixa autoestima e a autoculpabilização, como eu já citei aqui. Porque muitas vezes elas vão acabar, assim, por mais que elas não se sintam responsáveis pelo acontecido, elas vão se desgastar pensando que elas estavam no lugar errado, na hora errada, com uma companhia errada. Pode passar. Então, em casos em que a vítima ela começa a focar em atribuições que podem controlar, né, que ela pode controlar em relação à sua agressão sexual, passa a se sentir mais confiante na sua capacidade de reduzir o risco de futuras agressões, né? Situações em que ela pode controlar no ambiente dela, né? No entanto, é necessário que a vítima ela encontre um equilíbrio em relação à sua necessidade de autoproteção, para que não limite a sua recuperação e, com isso, acaba tendo um aumento dos sintomas adquiridos após o evento traumático. É importante que a vítima ela restabeleça o sentimento de segurança para essa recuperação, mas a estabilização e normalização de sua rotina são também imprescindíveis. Então, ao mesmo tempo que ela vai estar ali tentando, com uma estratégia de coping, controlar as situações que ela pode no ambiente, com quem ela vai estar convivendo, isso, se for de uma maneira que ela tenta controlar muito, pode também acabar não sendo saudável. Então, realmente ela tentar encontrar o meio termo. Por isso, o acompanhamento psicológico é muito importante nesse período, né? Há questionários também que contribuem para a avaliação nesses casos, tais como o Ways of Coping Questionnaire e questionário da resolução de problemas. É isso. Oi, professora, bom dia. Eu vou falar Bom sobre a dia. avaliação do dano e juízo de prognose, tá? E, assim, aqui é uma das partes onde a gente precisa ter bastante cautela, porque a gente vai estar trazendo a vítima, mais uma vez, a todo aquele sofrimento que ela passou. Então, deixa eu iniciar. A avaliação do dano, assim como o nível de incapacitação do examinado, são quesitos cada vez mais frequentes nos casos de violação, em particular, e de vitimização sexual. Então, aqui, como a Dê e a Amanda já colocaram, a gente tem um tempo muito curto, né, para fechar
uma avaliação, e aqui a gente tá lidando, né, com a oscilação do comportamento, com a oscilação dos pensamentos, por isso é muito importante o exame do estado mental. Assim, o perito forense deve assumir a impossibilidade de afirmar com a linearidade e a exatidão própria das ciências exatas. O texto ele vai trazer exatamente essa diferença que a gente tem das agressões físicas, né, que passa por perícia, e ali tu pode estar elencando exatamente todos os as agressões que foram realizadas. Aqui a gente vai estar lidando também com a sintomatologia por observação. Então, à medida que a gente for fazendo as entrevistas, os sintomas eles vão surgindo, uns mais frequentes, outros não. Por isso também é importante que seja observado tudo dentro dessa análise, para que a gente consiga traçar um norte. É como ele falou, a gente não pode ter exatidão, mas a gente tem que ter um norte, porque depois essa avaliação vai ser solicitada. A investigação sustenta que o trauma pós-violação pode ser exacerbado por vários fatores, e aqui ele traz fatores prévios e fatores associados à violação. Fatores prévios à violação, como a existência de outros traumas. No texto eles também vão falar, elas, né, vão falar sobre a existência, né, desses outros traumas, que eles podem estar associados à vitimização sexual prévia na infância, na adolescência ou na idade adulta. E assim, essas mulheres que passaram por isso, né, elas têm uma maior probabilidade de sofrer futuras retivi- retimi- revitimizações. Quase que não sai. E aí, tudo isso é atrelado à existência de traumas, de outros traumas, né, nessas áreas de desenvolvimento. Fatores associados à violação, como características de agressão, estão atreladas ao uso de violência, uso de armas, de álcool em excesso e outras substâncias ilícitas. Aqui a gente pode perceber que há a severidade das lesões causadas, né? E aqui vai estar atrelado ao grau de ameaça, né, que a vítima percebe contra a própria vida e a presença de ameaças de ser silenciada. Então, são fatores ali que tu estás em um ambiente que está favorecendo tudo isso. Então, muitas das vezes a vítima, ela é silenciada e aí acaba passando pelo abuso. Pode passar, Lê, por favor. Eu já estou no próximo, amiga. Isso. E aqui a gente vai ter a avaliação dos impactos negativos. A existência de uma história prévia de vitimização infantil. Geralmente, a gente, na entrevista, vai avaliar principalmente esses fatores, né, que estão atrelados à localidade onde essa pessoa morava, investigação de história familiar, de quadro familiar, que já é tudo que a Dea elencou lá no início, né? Que a gente vai estar perpassando por todas essas fases para que a gente consiga fazer uma avaliação coesa. Maior grau de proximidade entre a vítima e o agressor, e é importante relatar também que, na maioria das vezes, a vítima ela é abusada por alguém que é próximo dela, né? Então, geralmente é um tio, é um amigo da família, alguém que é realmente muito próximo. A ocorrência da violação ou formas de vitimização sexual em idades mais jovens. Então, aqui a gente já parte para aquela fase de maturação, aonde a vítima ela está saindo ali do seu corpo infantil e passando para o início da adolescência, onde tem todas aquelas reações biológicas e mudanças corporais. O grau de ameaça, risco de vida percebido pela vítima durante a agressão sexual. Então, muitas vezes elas são realmente coagidas, né? Já não basta ali estar passando por essa violação, ainda são coagidas e silenciadas. Inserção da vítima em meios sociais, culturais que propiciam a violência sexual, mais uma vez, um ambiente
favorecendo com que a vítima passe por isso, inexistência de suporte social e emocional. Essa aqui a gente precisa dar uma ênfase, que é realmente essas vítimas, elas precisam ser escutadas. Então, muitas das vezes, elas passaram por essa agressão uma vez, e aí, devido a não ter esse suporte social, de buscar ajuda, de falar com alguém, elas acabam passando por essa agressão mais uma vez, e mais uma vez sendo silenciadas. É a assimetria dos papéis de gênero, né? Então, há toda aquela fase de descoberta, onde não se sabe direito, não há uma identificação de gênero, e aí isso também pode propiciar a agressão. É que eu estou acompanhando aqui no meu computador, que aqui fica tão pequenininha, aí por isso que eu já estou falando já. Eu já falei todos os impactos negativos. Se eu quiser passar logo tudo desse, pode passar. Tá, aqui a gente tem... Amiga, desculpa, eu acho que travou alguma coisa que ele fica lento para passar. Mas eu botei tudo de uma vez, mas enfim. Eu tô acompanhando por aqui, pelo outro. Tá, então aqui a gente vai analisar os danos futuros, né? Que é a existência de estigmatização social. Dentro da avaliação, a gente não só vai avaliar todos os comportamentos e sentimentos que estão ali emergindo, né, durante as entrevistas, mas a gente também vai avaliar o ajustamento futuro dessa vítima. Então, a gente precisa entrar, né, com os processos de revitimização, né, para que ela consiga se reestabelecer e se perceber dentro dessa situação, para que, quando ela entrar em contato com situações futuras semelhantes, ela saiba reagir, saiba se posicionar e, assim, ter saída dessas situações, né? E a gente faz também um trabalho como se fosse de reeducação mesmo, né? Porque muitas dessas vítimas, elas acabam saindo de suas residências, perdem o emprego, tudo na tentativa de fugir de onde elas foram agredidas, né? E essas intervenções antiterapêuticas são intervenções que não foram eficazes, né? Que não estavam ali de acordo com a necessidade de cada vítima. Então, foram intervenções que não obtiveram sucesso. E aí o texto, ele traz um caso exemplo, que é de uma jovem de 25 anos, que ela foi violada por um familiar, um tio materno, por meio de ameaças e força física. O tribunal solicitou a avaliação do dano psicológico e compatibilidade do relato com a sintomatologia presente. E pode passar, Dê. Aí aqui o texto ele vai trazer o relatório de avaliação psicológica, né, que são composto por 3 fases, que a Jace vai dar início. E aí aqui ele traz, né, as fontes e metodologias que foram utilizadas para avaliação desse caso específico. Foram 3 entrevistas clínicas com a examinada e uma entrevista familiar com os progenitores. Então, aqui, mais uma vez, a gente percebe que o nosso trabalho ele não é feito sozinho. A gente sempre vai precisar da família, né, justamente para responder sobre essas fases de desenvolvimento, sobre comportamento em casa, tudo isso favorecendo o ajustamento futuro dessa vítima, né? A gente precisa avaliar aqui os comportamentos dela, né, tentando fechar um quadro, não com exatidão, mas o que mais se aproxima da sintologia que é apresentada da patologia, tá? Pode passar. Bom dia, é a Jace. Bom dia, já. Bom, para finalizar, né, essa compreensão,
do capítulo, eu vou trazer o relatório da avaliação da jovem de 25 anos, que vai ser identificada como M. E esse relatório, ele é bastante detalhado, que a gente pode notar com a leitura. Ele é bastante detalhado e ele é um bom exemplo de tudo que foi mencionado anteriormente, principalmente nas falas da Cideline, da Amanda e da Jéssica, tá? A gente tem a avaliação global de M, né, que ela chega na avaliação na hora agendada, apresenta está visivelmente desconfortável, angustiada, mas, no entanto, ela consegue, né, relatar a alegada agressão do qual ela foi vítima. Ela evidencia ser conhecedora, né, dos objetivos subjacentes da perícia, então ela se mostra bastante cooperativa com a perita, ela assume uma atitude, uma postura interessada, disponível, né, totalmente colaborativa. E a perita evidencia que ela possui um humor depressivo, uma reatividade emocional pautada pelo choro, né, o seu afeto revelou-se muito coerente com o discurso, ela apresenta uma linguagem muito cuidada, expressiva, um discurso com ideias organizadas, coerentes e fluentes. O que isso pode concluir que a M, ela apresenta-se globalmente orientada, seja no tempo, no espaço, auto e alopsiquicamente, e não apresenta fenômenos alucinógenos ou de conteúdo delirante do pensamento. Okay? Pode passar. Com a avaliação dos alegados fatos, né, em um contexto da avaliação psicológica forense, a examinada ela revela que, até a data do incidente, ela iria passar uns dias na casa do acusado, sendo esse o tio dela, né, tio materno, juntamente com a esposa dele, que até então estava grávida, e o filho do casal. Ela tinha se deslocado para a casa desses tios, numa cidade grande, desconhecida para ela, né, para tentar encontrar novas oportunidades de emprego. Então, antes a Amy vivia num meio rural muito pequeno e fechado, encontrando-se desempregada desde que concluiu a licenciatura. Então, de muito grande constrangimento e vergonha, ela verbalizou que o tio teria violado ela numa sexta-feira, ao final do dia, quando lhe pediu para que acompanhasse numas compras de supermercado. E esse incidente teria ocorrido num descampado, dentro do carro do alegado agressor, sem a presença de qualquer testemunha e sob ameaças. E essa alegada violação teria sido constada com beijos, carícias e penetração vaginal. O alegado agressor, ele não teria usado preservativo, ocorreu ejaculação no lenço de papel, e segundo a Amy, o abusador teria recorrido a ameaças no sentido de que este incidente permanecesse em segredo. Opa, só um minutinho. A Amy tentou ocultar essa alegada violação, né? Só revelou apenas a sua mãe, porém, depois de uma tentativa de suicídio falhada. Então, a Amy especificou que ela não revelou o incidente antes por meio do receio que ela tinha do tio concretizar ameaças, né, que envolvia fazer mal à família dela, e também por medo de ser desacreditada ou até mesmo culpabilizada. Então, ela acrescentou que sentia muita vergonha, humilhação, que não queria ser responsabilizada pela separação do tio com a tia, em particular por ela estar grávida. E, contrariamente aos receios da examinada, a família acreditou na versão quando ela contou, né? Então, ela teve esse apoio, eles a incentivaram a apresentar a queixa-crime, e então ela passou a receber acompanhamento psicológico. Pode passar. A avaliação do impacto, né? A avaliação realizada sugere o desenvolvimento na examinada de sintomas psicológicos na sequência da alegada agressão sexual do qual foi vítima.
E descreve também o aparecimento de sintomas fóbicos relativamente a objetos e cenários semelhantes ao episódio abusivo relatado. A M manifesta sintomas depressivos persistentes, né? E a examinada evidencia também fortes sentimentos de inadequação pessoal. Este quadro sistematológico, ele parece possuir caráter reativo e uma situação traumática e causa sofrimento clinicamente significativo e déficits no funcionamento social, familiar, ocupacional, afetivo e sexual da examinada. Pode passar. Bom, como conclusão deste caso, os dados obtidos através desse processo de avaliação, né, parece evidenciar que o caso em apreço possui características específicas compatíveis com as dinâmicas usualmente observadas nos casos de agressão sexual. Então, a gente destacamos o surgimento do quadro sistematológico supramencionado e as manifestações de ressonância afetiva e emocional compatíveis com a situação abusiva descritiva. E por tudo que foi exposto, é de admitir a necessidade de continuar a providenciar à examinada um processo psicológico especializado sistemático, de modo que esta seja ajudada a integrar as experiências potencialmente traumáticas que deram origem ao presente processo. Fim, obrigada. Obrigada, meninas. Foi excelente a apresentação de vocês. Vocês estão aí. Professora. Oi? Vocês estão aí de parabéns. Saiu né? o slide? Saiu. O prof fica muito feliz e muito orgulhosa de ver aí brilhantes apresentações dos alunos, né? Então, de vocês foi realmente muito boa, excelente. Pena que só está participando dos seminários as equipes, né? É uma pena porque são assuntos extremamente importantes, né? Em qualquer área que a gente vai atuar, não é só para quem vai atuar dentro da psicologia jurídica, são assuntos que vão perpassar aí em diversas áreas em que a gente atua e é muito importante a gente conhecer, né? Então, por mais que eu não pense em trabalhar com avaliação psicológica, em determinado momento a gente vai precisar sim, né, ter esses conhecimentos de condução de avaliação, como identificar. Então, é uma pena mesmo que só as equipes é que estão participando no dia. Eu estou aqui, professora. Ah, só tu, Mayara. Você entrou depois, né? No começo não estava, agora que eu estou vendo. Foi. Na quinta-feira, então, a gente vai ter a última equipe apresentando, né, o último tema, e depois da apresentação da equipe, a gente vai fazer uma revisão, uma breve revisão aí para a nossa segunda verificação, tá bom? A plataforma já está toda atualizada, eu atualizei no domingo. Já coloquei também lá os assuntos da prova, então quem quiser também já se adiantando para a prova, já está tudo lá, tá bom? Caiu aqui. Bom final de semana, aliás, até quinta-feira, bom restante de semana, e na quinta-feira, então, a gente faz o fechamento da nossa disciplina. Beijo grande. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre como foi esse trabalho? Não, obrigada, professora. Foi legal o trabalho, foi bem enriquecedor para a gente, né? A gente pôde compreender sobre como funciona isso. Eu confesso até que eu tenho um pouquinho de resistência em relação ao abuso sexual, né? Então, ler para mim ou estudar sobre é um momento de atravessamento pessoal mesmo, né? Mas, assim, eu tentei fazer o melhor que eu pude, tentei pegar partes que eu compreendi do texto e passar aqui para as minhas colegas, né, também, para a senhora. A gente deu uma lida no texto, é um texto um pouquinho denso, como eu falei. Denso, assim, no sentido não só da escrita, né, mas para mim mesmo, para como eu estava vendo aquilo, o assunto em si, né. Eu confesso que eu não gosto nem de falar na palavra muito, assim, mas pelo menos eu consegui apresentar o trabalho, mas não só isso, né. Eu pude passar por uma etapa que me atravessa. Então, falando pessoalmente, para mim, o trabalho me trouxe essa sensação, sendo bem sincera.
Sim. Os assuntos dentro da psicologia jurídica, né, são assuntos realmente bem, bem densos, bem pesados, podemos assim dizer. E aí, quando a gente falou, né, sobre, lá no início, da importância da gente estar sempre trabalhando, porque são assuntos realmente que nos atravessam, às vezes de uma forma direta, às vezes de uma forma indireta, às vezes afeta com os nossos valores, né? Então, são assuntos que realmente a gente precisa estar sempre olhando e trabalhando no nosso próprio processo, para que a gente consiga ajudar, né? O livro, ele é um livro com autores de Portugal, então, assim, tem algumas falas, né, um pouquinho diferentes, mas é um livro um pouquinho antigo, acho que, se não me engano, ele tem uns 10, 11 anos, mas não são coisas que se modificam, né? O que muda, em geral, são só os testes, mas inventário, em geral, às vezes são os mesmos. O processo de como fazer uma avaliação, que é descrito nesse livro, é maravilhoso, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com ele. E ele consegue, então, também nos dar uma dimensão dos diversos contextos de avaliações que são recorrentes no contexto jurídico, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Fiquei aí bem feliz mesmo com a apresentação de vocês. Eu acho que a gente realmente acaba desmistificando algumas coisas na nossa cabeça, que como a gente ainda não teve, né, a oportunidade de entrar em contato com um caso assim, então o livro ele traz uma elaboração bem legal. Eu até confesso que realmente pela linguagem eu achei que a gente ia ter mais dificuldade, mas pelo contrário, né? Depois que a gente foi fazendo as adaptações da linguagem e foi interpretando tudinho, se tornou mais claro. Então, mais uma vez, uma cartilha da Juliana que era difícil, mas a gente conseguiu interpretar tudinho. Que legal. Então, tá bom, gente. Eu aguardo vocês na quinta-feira. Lembre-se de me mandar a apresentação lá para o meu e-mail, tá bom? Com o nome de todo mundo, para eu poder fazer a conferência dos pontinhos de vocês. Professora, a senhora quer em Professora, PDF? Obrigada. Pode ser em PDF. Tá, ok. Tá Obrigada, bom? professora. Obrigada também. Tchauzinho. Professora, a gente tem que lhe Pois mandar é. o slide, né, professora? Isso, exato. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada, De professora. nada, beijo. Tchau. Beijo. Tchau.